Olá, olá, boa tarde. Esqueci de... Espera um minutinho aí. Pronto. Marina Droguetti, bem-vinda. Oi, todo mundo. Estamos aqui para uma live, como sempre, às quintas-feiras, em parceria com o Hospital das Clínicas de São Paulo. Motivo do meu orgulho, do prazer e da honra que eu tenho de todas as quintas-feiras estar aqui no Instagram, nesse projeto HC Convida, entrevistando e conversando com os médicos, alguns que trabalham na linha de frente, outros que colaboram de outra maneira, mas todos de uma certa maneira envolvidos nesse momento tão difícil que a gente está passando. Então, queria antes de tudo agradecer ao Hospital das Clínicas por me permitir conversar com todos esses profissionais que fazem parte desse trabalho tão inspirador e tão lindo. Hoje a gente vai falar com o Dr. Luiz Carneiro, professor. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina de Taubaté, fez doutorado em cirurgia do aparelho digestivo pela Faculdade de Medicina da USP, livre docente em cirurgia do aparelho digestivo, também pela USP, chefe do departamento de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, diretor da divisão de transplantes de fígado e órgãos do aparelho digestivo, também da USP, do Hospital das Clínicas, e professor responsável do Laboratório de Investigação Médica Transplante de Fígado. Atualmente, ele, na verdade, principalmente, né, ele atua em doenças do fígado, transplante de fígado, cirrose hepática, hipertensão portal, diagnóstico, etc, etc. Mais um daqueles currículos que eu preciso ler tudo, de tão relevante e tantos pós e doutorados, e que orgulho estar aqui mais uma vez para essa conversa. Agora eu estou aqui atrás do professor Luiz Carneiro. Estou aqui procurando. Tiago Dolabella já está aqui. Eu não estou vendo o professor não, Tiago. Ele já entrou. Mas já vou achar. Aqui! Oi, professor! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem com você. Meu orgulho de ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de poder colaborar com o HC Convida. E nós que estamos lá trabalhando há muitos anos, então é sempre muito bom poder falar do HC e do que nós vivemos lá. Então é um prazer muito grande. E eu vou dizer para você, professor, que todas as pessoas que nos acompanham desde março, eu acho, e todas as pessoas que eu encontro e que eu converso, elas aprenderam também a cada vez mais admirar e respeitar o HC, que é esse motivo de orgulho para nós de São Paulo, para nós do Brasil, para nós da América Latina. Então, como você está representando essa equipe toda hoje, eu te peço para transmitir a todos os seus colegas todo o nosso orgulho. Muito obrigado. E eu também sou HC adicto. Que bom, né? Aquilo é uma cachaça. Essa causa, realmente, outro dia eu dei uma entrevista, eu entrevistei a Glória Calil, e antes dela me dar a entrevista, ela fez questão de falar da nossa parceria do HC comigo. E como ela aprendeu a respeitar mais ainda, como ficou mais evidente, né, para quem sabia que era uma instituição única nesse país, mesmo. Mas ficou mais claro. Todas as semanas a gente fala um pouco mais sobre a relevância e sobre a importância do trabalho de vocês. É um trabalho de uma instituição, né, que é muito forte em quase todas, praticamente todas as áreas. Então,
realmente é um orgulho para todos nós, né? É um orgulho. É um orgulho, é um orgulho. Professor, como que foi essa história de doação de órgãos durante a pandemia? Deve ter diminuído muito, né? É isso mesmo. Com o problema da pandemia, primeiro, tinha o risco da gente transplantar alguém com a doença. Então, isso já era um risco grande. O segundo é que, pela quantidade de pessoas doentes necessitando de UTI, nós teríamos que fazer o transplante somente naqueles em que houvesse um risco iminente de vida. Porque senão estava ocupando o lugar de outro, né? Isso mesmo. Então, esse foi o pensamento que se teve, e muitos dos transplantes de pâncreas, de intestino, alguns, por exemplo, de fígado, que não eram tão graves e que poderiam esperar um pouquinho mais, nós, coração, pulmão, dentro da mesma lógica, postergamos esse trabalho, esse transplante para depois. Então, só ficou na área mesmo o transplante essencial à vida. Por exemplo, o rim pode fazer hemodiálise, então pode esperar um pouquinho. Mas, por outro lado, existem pacientes que têm um MET, têm uma necessidade... Naquela hora, né? É muito difícil, tem pessoas que são muito sensibilizadas e que têm muita dificuldade para achar um órgão compatível. Então, a gente chama de crossmatch. Tem uma dificuldade enorme, ficam anos esperando. Então, essa pessoa, se naquela fase surgisse um doador, a gente faria, porque senão poderiam ser anos para ter outro. Assim, o doente com reserva hepática do fígado ainda pequena, nós não poderíamos esperar, porque ele poderia morrer se postergasse. Coração, o mesmo princípio. Então, naquela fase inicial, houve uma grande queda, uma grande diminuição no número de doações. Depois, a gente foi conseguindo estabelecer quem a gente deveria transplantar e quais os cuidados com a Covid. E nós no HC temos uma particularidade, que o HC ficou com um prédio, eu acho que isso já foi muito comentado aqui, né? Só para a Covid, que é o maior prédio lá. Isso. E nós, do transplante, que habitamos aquele prédio, nosso grupo foi para o INCOR. Então, nós tivemos uma característica que no INCOR era um Covid livre, não tinha teoricamente Covid, tiveram alguns casos aqui e ali, mas que fizeram com que a instituição preservasse, então, outros hospitais que foram Covid livre. Então, nós conseguimos uma particularidade de estar trabalhando numa crise muito grande e com a possibilidade de transplantar, porque nós estávamos de manter, porque nós teríamos UTIs reservadas, o HC fez 300 leitos de UTI, mas no INCOR a gente tinha uma estrutura de poder transplantar. E a secretaria daqui também teve um trabalho maravilhoso, que fez as provas em 6 horas, desde o início. Então, a gente tinha o PCR do doador em 6 horas. Então, nós tínhamos certeza que não estavam transmitindo a doença para ninguém. Então, essa conjunção de fatores foi muito boa em alguns órgãos lá no HC. Professor, você e a sua equipe, vocês ficaram também vulneráveis à Covid, né? Muitos da nossa equipe pegaram. É isso que eu ia perguntar. Eu, felizmente, continuei trabalhando, continuei indo todo dia ao HC, a minha rotina é lá. Apenas mudei minha sala, porque não podia continuar. Sim. Lá no prédio do Covid, ninguém foi. Mas eu tive muita sorte. Agora, minhas secretárias pegaram, da equipe, alguns pegaram, muito próximos a nós, mas, graças a Deus, nessa guerra, nossos guerreiros conseguiram sobreviver. Nossa, graças a Deus, graças a Deus. Teve alguns tipos de transplante em São Paulo que aconteceram mais durante essa pandemia? Então, o transplante de fígado, que é especificamente a nossa área, nós tivemos um aumento de 10% nessa fase, em relação ao ano passado. Mas o que quer dizer isso, professor? Porque nós tínhamos a particularidade que alguns hospitais não poderiam fazer transplante porque a UTI
estava reservada para a Covid. Sim. Nós tínhamos um hospital e nossa lista de doente esperando, aguardando por um fígado é muito grande. As listas dos outros hospitais são menores, tem 5, 10 doentes, à exceção de um ou outro. Nós temos 200 e poucos doentes muito graves aguardando o transplante. Então, nós conseguimos pessoas muito graves a receber um órgão. Então, pudemos beneficiar, aí nós transplantamos 44 doentes entre março, abril, fim de março, abril e agosto, que é 10% maior que o ano anterior por essa caracterização. Porque tinha o órgão, mas os outros hospitais estavam desativados, entre aspas, não podiam fazer o transplante. Tem possibilidade. É isso, e aí esse órgão veio para nós e nós continuamos trabalhando. Ah, que interessante, que interessante. E como que é essa questão da mortalidade na lista de espera, professor? Isso é muito aflitivo, né? Esse é um sofrimento da gente. O Brasil é o maior serviço público do mundo em transplante, é o maior programa de transplantes públicos no mundo. Nós somos muito distantes dos outros. Em número absoluto, nós somos um país continental, nós somos o segundo país do mundo em número de transplantes. Quando a gente vai ver o número da doação, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A Espanha, por exemplo, falando em número, a Espanha faz 56 doadores por milhão. Nós aqui temos 19,4. Então, nós temos uma falta crônica de doador. E como nós voltamos à afirmativa anterior, se nós pegarmos aqueles doentes muito graves que precisassem do órgão, e não tivessem um órgão, terminavam falecendo. Então, na nossa lista, enquanto a mortalidade nos países de primeiro mundo é de 6% a 10%, a nossa mortalidade lista, e é muito perverso, porque prepara-se o doente, a família se prepara, o doente naquela ansiedade morre antes de receber o órgão. Então, a nossa mortalidade lista é de cerca de 30%. Então, realmente, nós precisamos de órgãos, nós precisamos de doação, nós precisamos que as pessoas deixem claro que querem doar seus órgãos. Então, eu aqui em casa falo, olha, até brinco, se servir alguma coisa do velho, doa tudo, viu? Porque eu quero deixar o que puder para outros. Porque se eu tiver uma morte súbita, um acidente ou alguma morte súbita, ou tiver com morte encefálica súbita, vamos supor, eu tive um derrame aqui, pode acontecer daqui a 10 minutos, e naquela agonia, naquele sofrimento, a família é abordada e fala, olha, o seu pai aí teve morte encefálica e nós queríamos saber se doou os órgãos. E aí, naquele momento de sofrimento, se eu não tiver manifestado a minha vontade, pode dar confusão na família, porque um quer, outro não. Como é que a gente pode ajudar isso, professor? Primeiro, é mais fácil, é só deixar declarado na carteira de identidade isso? Agora não existe mais isso. A princípio, todo mundo é doador. Mas é uma norma do governo não retirar o órgão sem o consentimento escrito da família. E se alguém da família disser que não? Aí nós perdemos o órgão. Isso, a não ser que eu tenha manifestado para todo mundo. Aí a família tem que respeitar a minha vontade, que é de doar. Mas muitas vezes a pessoa falou por um filho e não falou para o outro. Então, chega na hora, tem confusão. Porque, eventualmente, pode atrasar um pouquinho o desfecho, porque vai para o centro cirúrgico, vai operar, retarda o enterro. Então, pessoas que ficam aflitos e não deixam doar, o que é muito sofrido. Então, conversem, deixem. Eu não quero ser doador, a gente respeita, tudo bem. Mas quem quiser doar, por favor, deixe isso manifesto verbalmente para todos da família ou por escrito, para que a família tenha acesso. Eu tenho uma outra ideia também, que nos almoços e encontros de família, isso seja falado algumas vezes para todo mundo ouvir. Se um faltar num dia, está no outro e todo mundo ouvir qual é o desejo da gente, né? Porque Perfeito. Isso é muito importante, muito importante. E eu vou falar aqui com
o Thiago, que deve estar nos acompanhando, o Thiago Dolabella, que trabalha aí para o Pablo, Uhum. que a gente tem que fazer um tipo de uma campanha. Aliás, conte comigo, Thiago, e fala isso para o Pablo, para fomentar isso, incentivar mais conversas sobre doação e mais esclarecimento sobre doação, e que as famílias comentem isso nas mesas, para que isso fique claro, porque isso é uma bênção para as pessoas que vão concorrer a esse órgão, né? Que estão na fila para esse órgão. Então, quanto mais a gente puder falar sobre esse assunto e multiplicar essas possibilidades, conto com você, Tiago. Tiago, por favor, nos ajude, porque isso é a alma, é a essência da doação. Então, se o Pablo e o Tiago e o Pablo puderem, realmente, e nós temos pessoas que entendem profundamente de doação, enfermeiras, médicos dedicados a isso, e que se dedicam somente a isso. Então, a gente pode colocar aí no programa, sim, eu posso arranjar pessoas que já falam e entendem profundamente disso e trabalham há muitos anos envolvidos com doação, sem nenhuma ligação com nenhuma equipe, são do hospital, das clínicas, então, porque nós não podemos misturar a equipe que faz transplante com quem vai doar, porque isso pode ferir normas éticas. Então, a gente tem pessoas explosivas. O Thiago já acusou aqui o golpe, falou que vai cuidar disso, e eu vou participar pessoalmente. Thiago, por favor, fala para o Pablo que eu quero colaborar também com toda essa comunicação que a gente tem aqui, que é o meu dia a dia, né, meu trabalho. Joyce, a doutora Luciana Haddad, que é sua fã, manda um abraço. A Luciana, que trabalha comigo há muitos anos, ela é da diretoria da Associação Brasileira de Transplantes de Órgão, que vê isso aí. Então, a Luciana poderia fazer muito bem essa ponte com você e o Tiago. Vou falar com ela. Quando eu comecei a ler quem seria o convidado de hoje, eu falei, acho que a Luciana trabalha com o professor. Eu lembrei. É isso mesmo. Eu lembrei, que bom, que bom. Por que alguns transplantes... já sei, você já respondeu isso, que os de fígado aumentaram por causa dos hospitais, né? Isso mesmo. Apareceram mais fígados, né? É isso mesmo. Na verdade, houve uma falta em algum local e essa sobra, mas eles não se perderam porque a gente estava prontinho para receber, para usá-los. Dia 7, eu acho que é segunda-feira, né? Dia 27. É o dia do doador. É isso mesmo. Thiago, me manda alguma coisa para eu pôr aqui no Glamurama, por favor, e para eu postar nas nossas redes aqui. Me manda uma arte falando do dia do doador. E aí, a pergunta que eu ia te fazer, a gente já respondeu mais ou menos o que a gente precisa fazer para o brasileiro doar mais. Eu acho que é conversar mais, né? Isso. Conversar mais com a família. Isso. O que nós, da população, cidadãos, podemos fazer é conversar e deixar explícito a nossa vontade. Por outro lado, existem políticas do Estado que podem ajudar muito, porque quem controla a doação e quem faz toda essa doação são órgãos da Secretaria do Ministério da Saúde e que tem todo o controle dessa estrutura de doação. E muitas vezes eles fornecem transporte aéreo, aviões da FAB, tem convênios com as companhias comerciais para o órgão ir de uma cidade para outra. Então, mas veja, isso não é só dinheiro, porque existem estados, eu posso falar sem nenhuma conotação discriminatória, que, por exemplo, tem estados do Nordeste que a doação é bem maior que a de São Paulo. Tipo o Ceará. Tipo o Ceará. Existem do Sul também, porque é uma vontade política. Lá se fez campanha, o Estado faz campanhas educando os médicos de UTI, porque a morte encefálica é de notificação compulsória. Mas, muitas vezes, o médico está numa cidade do interior, numa estrutura menor, ele tem busca ativa que a gente ativa.
Então, a secretaria põe pessoas que trabalham lá e fala: doutora Joyce, tem alguém, um paciente com esse perfil aí? Vamos aí. Ele fala: tem um candidato aqui que já não responde, eu fiz. Nós vamos mandar, e manda uma equipe de neurologia para confirmar se tem morte cerebral, depois vão os enfermeiros, e aí, depois que tiver tudo pronto, se confirma, aí a central de transplantes vai falar: olha, o órgão vai para o Hospital das Clínicas, esse vai para o Einstein, esse vai para o INCOR, e aí as equipes são direcionadas e vão para lá no transporte aéreo. E às vezes a gente tira e depois manda para outro estado, para outro local. Então, nós podemos retirar o órgão e mandamos para Belo Horizonte, ou eles tiram em Curitiba e mandam para nós. Então, ou nós, se não tiver uma estrutura, nós pegamos um avião da FAB, ou o próprio governo de São Paulo propicia também transporte aéreo, nós podemos fretar um avião para ir buscar o órgão. Então, existe uma estrutura montada, mas tem que ter alguma coisa a mais, porque senão esses estados não tinham. E o Rio de Janeiro tinha uma doação pífia muito baixa. E agora, de uns anos para cá, 2, 3 anos, em que entrou um grupo de secretários lá da Secretaria da Saúde interessada, eles têm um índice de doação maravilhoso, perto certeza que existe também uma vontade política e não é só dinheiro, não é isso. Então, o professor, eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, eu vou falar com o governador João Dória, aqui de São Paulo, para ver onde ele pode colaborar. A secretária Patrícia Ellen é super próxima da gente também. E não é possível, né? São Paulo, que é um orgulho para mim, uma coisa, não dá. Não dá. Uhum. O governador da Bahia também eu conheço bem, o governador Rui Costa. Os estados que eu tenho uma ligação, do Ceará eu tenho também, mas já é um exemplo, né? É isso, já é um exemplo. Então eu vou fazer a minha parte. Vou falar com esses governadores que... nossa, fora que para eles isso é maravilhoso, que para a imagem deles também funciona muito, né? Não é só que eles estão ajudando os outros, estão ajudando a eles próprios, né? É isso mesmo. Não é que nós temos programas como aí o de AIDS, né? Que é um dos exemplos para o mundo, citado como referência ao Brasil. O serviço prestado a outros países, como o modelo que nós usamos, é muito grande. Então, nós gostaríamos que nós fôssemos bem melhor do que somos e também fôssemos um exemplo a ser seguido no mundo inteiro, da mesma maneira que a AIDS, né? Então, eu acho que nós temos um sistema público de saúde que, apesar de se queixarem, nós somos basicamente o serviço público, funciona muito bem nessas áreas. Então, nós temos que ter sempre exemplos, né? A vida é feita de exemplos. O AIDS é um exemplo que foi para a nossa sociedade e para o país. O transplante é uma coisa que orgulha os brasileiros também, mas nós precisamos melhorar mais ainda e investir nisso. Então, se a senhora puder falar com a secretária, com o Dória, nós seríamos gratos. Me explica um pouco, só para eu entender quando eu for falar, o que quer dizer exatamente vontade política? O que eles teriam que fazer? Eu acho que vontade política é porque, veja bem, muitas vezes a área da saúde é muito sacrificada economicamente. Então, nós hoje temos, e a Covid tem também o lado positivo, de tudo a gente tira, a telemedicina e a educação virtual aumentou demais e nós temos que usar. Então, o próprio governo do Estado já tem, veja, vou dar um exemplo da vontade política, por exemplo. Tem mais de 60 UTIs que são comandadas por uma UTI, um programa do INCOR, de educação para essas UTIs. Então, eles fazem lives todo dia, orientam essas UTIs do interior. Daí. Então, telemedicina, né? Telemedicina com UTIs de 60. É só colocar nisso um parâmetro de encaixar a doação nesses parâmetros. E aí, o próprio INCOR fala, olha, lembra, tem doador, tem falar nisso, porque isso fica esquecido. Então, o que eu digo, vontade política é essa educação. É educar, né? Que é a função do Estado, não é? É educar e inserir isso em todas as...
preocupações. Então, fala isso na UTI, quando tiver reuniões do secretário, ele falar, não esqueçam da doação. Então, o que eu digo, não é só... Porque não adianta dar o dinheiro e ficar lá, também não resolve. Não, não resolve. Tem que ter a educação continuada, doações, campanhas de doação continuadas, para manter essa chama viva, sempre, sempre. Conte comigo que eu já estou sabendo o que eu vou fazer. Tá. Qual que vai ser o impacto, professor, pós-Covid nas doações? Uma pessoa que teve Covid e já está curada, pode doar? Como é que funciona isso? Isso foi uma dúvida que nós tivemos muito no começo, né? Porque nós tivemos doadores com antigenemia positiva que já tiveram Covid. E quanto tempo pode doar ou não? Não está bem claro, mas os infectologistas consideram que depois de 4 semanas é seguro dar. Se o PCR der negativo, mesmo que tenha uma sorologia positiva e com história de mais que 4 semanas, nós podemos aceitar. No começo, a gente começou aceitando com 15, 20 dias, mas isso terminou deixando muitos inseguros. Então, a recomendação dos infectologistas do nosso grupo é 4 semanas. Mas, Joyce, veja bem, eu estou com um jovem que teve uma hepatite fulminante e ele está morrendo com 19 anos. E tem um doador ótimo que teve hepatite há 20 dias. Eu vou aceitar, né? Então, isso é muito o que a gente chama de caso a caso, né? A gente vai negociando caso a caso. Mas, de maneira geral, nós temos essa preocupação. E isso pode gerar um problema de que nós tenhamos uma queda ainda maior da doação. Porque se nós vamos tirar aí uma parte grande da população que teve Covid, se a gente não usar, vai ser muito preocupante. Porque a população é 6%, é 10%, depois que tiver o rebanho aí, né, como diz a história, nós já temos uma doação baixa. E se a gente tirar mais 10% ou 10%, isso tem um impacto muito grande, né? Porque nós vamos trabalhar com um número de pessoas muito grande. Sim. Então, a gente tem essa preocupação mesmo, foi muito oportuno trazer de que possa cair ainda mais a doação em função desses aspectos ligados à Covid. Temos que reverter esse quadro e colaborar para que pessoas saudáveis, né? Isso mesmo. Realmente deixem claro que gostariam de ser doadores. Isso. Eu já vou avisar no jantar que vai ter na minha casa no domingo, na minha família. Professor, a gente deixou de falar algum assunto que o senhor acha relevante a gente alertar aqui? Não, eu só queria dizer que o Brasil está bem evoluído em transplantes, né? Eu gostaria que divulgasse muito também, porque existem 2 centros aqui. O nosso centro é credenciado para transplante de intestino e de múltiplos órgãos intestinais, que é um programa de transplantes que está começando no país. O Ministério da Saúde tem dado uma contribuição financeira, possibilitando e viabilizando isso até no Hospital Público Estadual. E também o Einstein tem um programa semelhante. Então, nós queríamos divulgar que esses 2 centros em adulto, nós trabalhamos com transplante de intestino, porque hoje a noção, mesmo entre os médicos, é que se precisar tem que ir para os Estados Unidos. Então, nós fazemos aqui e gostaríamos de deixar, aliás, o Ministério tem um programa com a gente de pessoas que estão sem comer há anos, recebendo alimentação na veia e que podem receber o transplante aqui. Nós já temos pacientes com resultado muito bom, excelente, e então nós queríamos, só que são doentes que têm uma imunossupressão muito grande, e nós tivemos que diminuir o programa agora nessa fase, mas nós estamos voltando, e eu queria deixar claro à comunidade que, se tiver necessidade, lembrem que aqui no Brasil tem lugares onde conseguir esse recurso e não precisa mais ir para o exterior, não. A gente tem com os resultados muito bons.
Então, acho que é a mensagem e que se a gente puder ter um apoio aí do governo para aumentar a doação, né, eu acho que seria fundamental para nós. Vou fazer isso já e vou mandar para a assessora do governador Dória essa nossa conversa. Ela pede para alguém lá assistir para se certificar do que a gente está falando. Vou mandar para a Bahia também, vou tentar mandar para Minas Gerais também, que são lugares que eu... E pede para o governador não esquecer do HC, porque quando teve a Covid nós entramos de alma e coração. Nossa! E nós vamos... Isso. E agora nós precisamos de apoio, porque nessa retomada me nomearam como coordenador da retomada das UTIs do Complexo HC e nós estamos bastante preocupados com o futuro, porque nós vamos precisar da ajuda do governador, a nossa a superintendência, o nosso diretor da faculdade, o professor Tarcísio, tem mantido contato, mas eu queria só deixar uma mensagem que o HC não pode ser punido por essa grande ajuda que foi dada. Claro que não. Pelo amor de Deus, tem que ser parabenizado, reconhecido Isso. E motivo de nosso orgulho. Não só o HC, como o SUS, né, que a gente enaltece tanto, né? O governador tem nos ajudado. Eu pediria que ele continuasse a lembrar de nós como ele lembrou até hoje, porque ele realmente tem feito bastante pelo HC, desde antes da Covid. E pediria que ele nos ajudasse nessa fase pós-Covid. Vamos juntos. Muito obrigada, professor. Nada. Foi um prazer. A Luciana apareceu aqui, tá? Tá. Parabéns para você, para a sua equipe toda, para a turma toda do HC e que nos salvou, nessa turma toda, foi responsável por nos salvar e nos dar um mínimo de tranquilidade para a gente sobreviver. Muito obrigada, professor. Obrigado. Foi uma honra estar aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que orgulho conversar aqui com o professor Luiz Carneiro nesse projeto do HC Convida. Mais uma quinta-feira iluminada. Mauro Finati, eu vi você e o Caio aqui. Eu vi a Terezinha Nigri, vi a Elisa Steca, vi tanta gente bacana aqui que eu conheço e tantas pessoas que eu não conheço e que eu fico muito feliz de terem aproveitado tanto essa conversa. A doutora Luciana Haddad, que a gente já entrevistou também, que trabalha na equipe do professor. É uma honra para mim participar desses encontros em prol do HC Convida, desse projeto lindo, e para ajudar a multiplicar a percepção sobre o Hospital das Clínicas de São Paulo, para que cada vez mais a gente tenha orgulho, que a gente colabore, que a gente espalhe todo o respeito que a gente tem pelo Hospital das Clínicas. Oi, Regina Schucker, que bom. Todo mundo aqui junto. Muito obrigada a vocês, obrigada, Tiago. E não esquece de me ajudar, Tiago. Eu quero participar dessa campanha no dia 27, dia da doação, tá? E vou fazer a minha parte. Espero que todos vocês aí façam também a parte de vocês. Obrigada. Oi, Dani Miranda, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Quinta que vem tem mais aqui, hein?